Olá, eu sou Roberto Chagas e estamos começando aqui mais um podcast. Uma palavra para que você possa ouvir ou então somente assistir depois. É um resumo bem rápido de uma passagem da Bíblia, para que você possa interagir um pouco mais e compreender as coisas que acontecem. Mas antes, porém, eu lhe peço que você possa se inscrever no meu canal, está aqui embaixo. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, toque no sininho e nos acompanhe aí compartilhando. Toda semana tem vídeo novo. São vídeos curtos, como eu falei, tá bom? Fica aí com a nossa vinheta e eu já volto. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a mulher de Samaria. Se encontra em João, no capítulo 4. Vamos dar uma lida? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulo que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste-lhe bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram esse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilharam de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem
que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O que nós vemos aqui é que Jesus, ele já vinha cansado da sua caminhada. E ali ele para em um poço, onde esse poço foi colocado ali para que a descendência de Jacó, que havia aberto ali, esse poço, pudesse tomar daquela água. E era um poço que foi destinado, uma parte da terra, a José, que era um dos filhos de Jacó e que teria ido para o Egito e se tornado governador. Mas quando Jesus chega ali cansado e o seu corpo está com sede, ele pede água para a primeira mulher que lhe aparece, que é essa mulher samaritana. A Bíblia não fala o nome da mulher, não fala a idade dela, mas diz que ela estava com um cântaro na mão. E essa mulher, ela se surpreende com Jesus, porque não era comum um judeu falar com os samaritanos naquela época. Havia ali entre eles uma barreira, onde judeu não falava com samaritano, samaritano não falava com judeu, a não ser que esses fossem fazer um negócio, fossem fazer uma negociata, uma base de troca, Aí eles conversavam entre eles. Mas fora isso, não haviam trocas de gentilezas entre eles, só falavam o necessário. E essa mulher se surpreende. E Jesus começa a dizer a ela que naquele instante a água que ele queria era para saciar a sede dele, mas que a água que ele poderia servir era uma água que não iria de forma alguma ser igual àquela que estava sendo tirada do poço, porque a mulher se surpreende. Ela acha que Jesus está falando daquela água ali que ela iria tirar do poço, porque ela diz para Jesus: mas como você pode dizer para mim que você vai me dar uma água para beber, que vai saciar minha sede para o resto da minha vida, se você não tem nem como tirar essa água do poço? Aí Jesus explica para ela que essa água vai saciar a sede dela para o resto da vida e eternidade. A mulher fala: então eu quero dessa água, eu quero beber, para que ela não tinha compreendido e entendido ainda que não era uma água para matar a sede dela, carnal, era uma água espiritual, para limpar todo o espírito dela. Aí Jesus começa a explicar para ela sobre algumas questões que estão acontecendo na vida dela. Diz para trazer o marido e ela fala: não tenho marido. Jesus revela: realmente você respondeu certo, porque você teve 5 maridos e eles morreram. E o que você tem agora não é marido, é amante, Então, quando Jesus fala isso e ela não conhecia Jesus, então ela começa a compreender que Jesus é um profeta. Só que ela não consegue entender ainda que ele é o Cristo. Porque quando ela cita que ela acredita em Deus, que ela acredita que há de vir um Cristo, Filho de Deus, e Jesus se revela para ela, ela larga o cântaro. Ela larga o cântaro, esquece que tinha ido buscar água e sai correndo para ir falar para as pessoas, os outros samaritanos, que ela havia encontrado Cristo, Filho de Deus, e que ele era um profeta. Aí depois disso, com certeza, essa multidão correu até onde Cristo estava, Então é uma palavra curta, rapidamente, para você ouvir, E esta é a palavra de hoje. Cristo ele veio para salvar a todos, sem discriminação.